Fala aí, garotadinha, Planeta Bio, usuário Planeta Bio, professor Júlio na área. E hoje nós vamos continuar o sistema respiratório, só que agora é a parte 2. A gente vai dar um destaque maior ao transporte de gases pelo sangue. Então vem comigo. Mas vamos lá, quer dizer que na videoaula número 1 nós falamos sobre a gloriosa hematose, que é um processo fisiológico vital importante para a manutenção da vida humana, que são aquelas trocas gasosas que acontecem no nível dos alvéolos pulmonares, não é isso? Só para dar uma lembradinha. Quer dizer então que aqui tem um alvéolo pulmonar. Alvéolo pulmonar é uma estrutura muito pequena, né, esférica. Os alvéolos pulmonares eles ficam localizados no final dos bronquíolos. São estruturas altamente vascularizadas, muitos capilares sanguíneos, né? E nos alvéolos pulmonares que ocorre o processo de hematose. Hematose é quando o oxigênio entra no sangue e o gás carbônico sai do sangue. Então, lembrando, ó, o oxigênio, nós respiramos, o oxigênio entrou no pulmão, junto com o ar, na verdade, o ar entrou no pulmão, né? Uma parcela do ar é o oxigênio. Aí o oxigênio foi absorvido pela corrente sanguínea. Inicia-se então a hematose, correto? O oxigênio entra no sangue por difusão simples e nesse momento aqui, né, o sangue ele fica arterial. O que é sangue arterial? Aquele que é rico em oxigênio. Aí esse sangue arterial vai embora do pulmão, vai embora e vai lá para o coração. E o coração, logo em seguida, bombeia esse sangue rico em oxigênio para todos os tecidos. E aí está o circuito arterial na volta. Os tecidos liberam gás carbônico. O gás carbônico é absorvido pela corrente sanguínea. Nesse momento o sangue fica venoso. O que é sangue venoso? É aquele que é pobre em oxigênio, ele contém mais gás carbônico. Aí aquele sangue venoso representado aí na cor azul, ele sai do tecido, volta lá para o coração bombeia logo em seguida esse sangue venoso para os pulmões, para os alvéolos pulmonares, e o gás carbônico que está lá na vasculatura, no capilar sanguíneo, né, dos alvéolos pulmonares, também por difusão simples, seguindo um gradiente de concentração, ele abandona o meio mais concentrado do sangue venoso, entra nos alvéolos e aí nós resumimos então o processo de hematose. Hematose é quando o oxigênio entra no sangue, o gás carbônico sai do sangue, beleza? Legal, mas chegou a hora de, digamos, detalhar um pouquinho mais, né, esse transporte de gases pela corrente sanguínea, não é? Então tá bom. Bom, então vamos lá. Então quer dizer que nós temos aqui o oxigênio no alvéolo e a gente sabe que o oxigênio que está aqui no alvéolo, por difusão, ele vai entrar nos capilares sanguíneos. Aqui tem um esboço, né, um desenho bem simplificado de capilares sanguíneos. E aqui tem sangue. Quando esse oxigênio ele entra no capilar sanguíneo, na verdade ele vai ser captado por quem? Pelos glóbulos vermelhos, isso mesmo. As hemácias, os glóbulos vermelhos, também conhecidos como eritrócitos, são os glóbulos vermelhos que transportam, né, gases, oxigênio para o corpo todo, não é? Então tá bom. Lá dentro do nosso glorioso glóbulo vermelho, dentro da hemácia, existe um pigmento respiratório conhecido como hemoglobina. Você lembra disso, né? A hemoglobina, ela é representada pelo símbolo Hb. Então, na verdade, quando o oxigênio ele vai entrar na hemácia, o oxigênio, na verdade, ele vai se combinar quimicamente com a hemoglobina por meio dessa reação química que você está vendo aqui, ó. Hemoglobina mais oxigênio forma oxihemoglobina. Sim? Sim, então tá bom. Só que é o seguinte, a hemácia também não vai ficar parada aqui no alvéolo, né? Ela não vai ficar parada lá no pulmão. Como a gente viu, né? Ela vai fazer um caminho pelo corpo, né? Então essa hemácia agora, ela vai transportar o oxigênio na forma de oxihemoglobina, né? Até que chega um determinado momento em que essa hemácia, ela chega no nível dos tecidos. Olha os tecidos aqui, não é? Bom, o que vai acontecer? A ligação química entre o oxigênio e a hemoglobina, ela não é uma ligação definitiva. Na verdade, a oxihemoglobina é um composto instável, muito facilmente se dissocia.
E quando vai acontecer esse divórcio entre a hemoglobina e o oxigênio? Quando a hemácia chegar perto de um tecido. Então, quando a hemácia chegar perto de um tecido, vai acontecer essa reação química, a decomposição, a degradação da oxihemoglobina. O HB e o O2 se separam, né? O HB, né, a hemoglobina, permanece dentro da hemácia, mas o oxigênio sai da hemácia, entra nos tecidos, e aí a gente está vendo o transporte de oxigênio no circuito arterial. Sim? Então tá bom. Ok, então a gente viu o circuito arterial, vamos para o circuito venoso. Aí o circuito venoso, digamos assim, o gás carbônico, ele começa a ingressar na corrente sanguínea a partir de quem? A partir dos tecidos. Não é verdade? Legal, quer dizer que o tecido aquele absorveu o oxigênio, as células utilizam o oxigênio na respiração aeróbia. Mas a respiração aeróbia, ela também libera gás carbônico. E esse gás carbônico sai dos tecidos e entra lá na corrente sanguínea. Sim ou não? Sim. E sim, o gás carbônico, uma parte até do gás carbônico vai para o plasma, mas boa parte do gás carbônico entra nas hemácias. Só que quando esse gás carbônico entrar na hemácia, ele não vai fazer apenas uma reação química, ele vai desencadear duas reações químicas. Então, uma parte, não muito grande, né, em torno aí de uns 20% do gás carbônico que entra na hemácia, vai se combinar com a hemoglobina. Então vai ter uma reação no nível dos tecidos entre hemoglobina, gás carbônico, né? Como a gente está vendo aqui no interior da hemácia. Então essa hemácia, quando ela passa lá nos tecidos, né? Ela deixou lá o oxigênio, capta o gás carbônico, esse gás carbônico entra na hemácia, se reage com a hemoglobina e vai formar o HbCO2. Quem é o HbCO2? O HbCO2 chama-se carbohemoglobina, né? O HbO2 é a oxihemoglobina, o HbCO2 é a carbohemoglobina. Legal, né? Mas essa é a reação que acontece em menor quantidade no interior das hemácias, porque a reação que acontece em maior quantidade no interior das hemácias é uma outra reação, é essa daqui, ó. Lá nas hemácias tem água também. E o gás carbônico e a água têm uma afinidade grande. Então, boa parte do gás carbônico, quase aí 70% do gás carbônico ou mais, eles reagem com a água dentro da hemácia. E essa reação química forma quem? Forma o H2CO3. Você sabe quem é o H2CO3? É o ácido carbônico. Mas esse ácido carbônico é um ácido, digamos, provisório, porque ele também facilmente se decompõe, facilmente se dissocia, e ainda dentro da hemácia ele meio que quebra, um hidrogênio abandona o ácido carbônico, e aqui está o hidrogênio na forma de H+, e aí o ácido carbônico também deixou de ser ácido carbônico e agora formou o íon HCO3-. Qual é o nome desse íon, desse ânion HCO3-? É o bicarbonato. Professor, então eu posso falar que a maior parte do gás carbônico que entrou na hemácia forma bicarbonato, está na forma de bicarbonato? Perfeitamente. Muito embora esse bicarbonato não permaneça na hemácia, depois ele vai sair da hemácia e vai para o plasma, né? Mas sim, bom, o que vai acontecer? Essa hemácia agora, transportando o gás carbônico, né? Ou lá na forma de bicarbonato, ou lá na forma de carbohemoglobina, ela retorna lá para os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares, a reação vai acontecer no sentido contrário, as duas reações, né? Então, na verdade, o que acontece? Chegando lá no nível dos alvéolos pulmonares, a carbohemoglobina se decompõe, volta a formar hemoglobina e gás carbônico, a hemoglobina permanece na hemácia e o gás carbônico sai da hemácia e, por difusão simples, ingressa lá no lúmen do alvéolo, no interior do alvéolo, certo? Bom, do mesmo jeito, né, quando chegar lá perto do alvéolo, também tem a reação reversível do bicarbonato. Então, o bicarbonato volta a reagir com o cátion H+, volta a formar o ácido carbônico, que rapidamente se dissocia em água e em CO2. A água permanece na hemácia e o CO2 também, por difusão simples, sai da hemácia e vai lá para os alvéolos pulmonares.
Belezinha? Legal, mas vamos ver um pouquinho de novo, só que dessa vez um pouquinho mais de perto, tanto o transporte de oxigênio como o transporte de gás carbônico, né? Tá bom. O oxigênio, transporte de oxigênio. Tá aqui o desenho, o alvéolo pulmonar, o capilar sanguíneo, as hemácias aqui, né? Chegando perto do alvéolo pulmonar, né? Elas estão chegando para soltar o gás carbônico e absorver o oxigênio, né? Para a ocorrência da hematose, não é verdade? Tá bom, vamos olhar de perto uma hemácia aí, ó, né? Essa hemácia aqui, por exemplo, quando ela vai levar embora o oxigênio que nós respiramos, esse oxigênio ele estava dentro do alvéolo aqui, né? Ó. Então o oxigênio ele estava aqui, certo? No interior do alvéolo. Aí o oxigênio vai entrar na hemácia. Como está mostrando aqui a gravurinha, o oxigênio vai entrar na hemácia. Aí você lembra com quem que o oxigênio vai reagir quimicamente? Ah, então se você falou que ele vai reagir com a hemoglobina para formar a oxihemoglobina, o HBO2, você acertou, né? Tá bom. Aí a hemácia, agora transportando o oxigênio na forma de oxihemoglobina, ela abandona o alvéolo pulmonar, né? Vai fazer um rolê pelo corpo, vai passar pelo coração, depois o coração vai bombear essa oxihemoglobina em direção a todos os tecidos. Legal. E quando chegar lá no tecido, né? Ou seja, será que a oxihemoglobina permanece? Será que a hemoglobina segura o oxigênio ou ela libera o oxigênio? Não, ela libera o oxigênio. Então, quando chegar lá no tecido, vamos ver lá de perto, ó, chegou lá no tecido, certo? Tá bom, né? O que vai acontecer? Ah, então essa oxihemoglobina dentro da hemácia, ela chegar lá no tecido, ela se desfaz. A hemoglobina quebra, basicamente a hemoglobina e o oxigênio se separam, lógico, a hemoglobina permanece dentro da hemácia, e o oxigênio é liberado para todas as células, para suprir o metabolismo energético dessas células, a respiração celular. Certinho? Mas assim, um pouquinho após a hemácia liberar o oxigênio para os tecidos, essa hemácia vai recolher o gás carbônico liberado pelos tecidos, né? A respiração celular, ela consome o oxigênio, mas ela libera o gás carbônico. Então, o gás carbônico, ele sairá das células, né, dos tecidos, entrará na corrente sanguínea. Esse gás carbônico será captado pelas hemácias e nas hemácias, repare, o gás carbônico fará uma reação química com a hemoglobina, fará uma reação química com a água, lembra disso? Qual é a reação mais que vai acontecer em maior quantidade? Se você falou que é a reação que acontece com a água, você acertou, né? Bom, mas olha só, quer dizer que o gás carbônico ele vai reagir, né? Uma parte dele, uma pequena parcela, vai reagir com a hemoglobina e vai formar o HbCO2. Quem é o HbCO2? É a carbohemoglobina. É um composto instável também, não é? Então, tá bom. Agora, e o gás carbônico com a água? O gás carbônico com a água vai formar um H2CO3, o ácido carbônico, que é um ácido fraco, muito instável também. Rapidamente esse ácido carbônico ele se dissocia em bicarbonato e em hidrogênio dentro da hemácia. Tá bom. Aí, olha só o que acontece, né? Uma parte desse hidrogênio resultante da decomposição do ácido carbônico é captado pela hemoglobina também, né? Esse hidrogênio ele também vai ser, digamos assim, preso pela hemoglobina, assim não vai deixar, inclusive, o ambiente muito ácido aí dentro da hemácia, né? É uma forma, por exemplo, de compensar ou diminuir essa acidez. A hemoglobina ela forma uma espécie de tampão, né? Com esse hidrogênio. Por outro lado, o bicarbonato, ele abandona a hemácia provisoriamente e vai para fora da hemácia. Mas o que tem fora da hemácia? Bom, lá no sangue tem aquela parte líquida chamada plasma, né? Esse bicarbonato lá no plasma, ele também vai, por exemplo, reagir com outros íons, formando também um sistema que tenta equilibrar aí a acidez proporcionada pelo gás carbônico no sangue. E detalhe, esse sangue é um sangue venoso, né? Por quê? Porque é o sangue que está transportando o gás carbônico. É um sangue com maior concentração de gás carbônico, menor concentração de oxigênio. Então, resumidamente, a gente pode falar o seguinte, né? Esse sangue que está levando, né, CO2 embora lá para os pulmões para a ocorrência da hematose, ele está transportando bicarbonato,
ele está transportando uma parte dos hidrogênios presos à hemoglobina e ele está transportando também carbohemoglobina HbCO2. Tá bom, mas para onde que está indo esse sangue? Ah, ele está indo lá para o pulmão. E aí, quando chegar no pulmão, quais reações químicas vão acontecer? Todas elas vão acontecer no sentido contrário, não é mesmo? Então, aí, quando aquela hemácia, ela estiver, por exemplo, chegando lá perto do alvéolo, aqui, perto do alvéolo, o que que vai acontecer? As reações vão acontecer no sentido contrário, né? O bicarbonato do plasma retorna para a hemácia. Por outro lado, aquela hemoglobina que estava ligada ao hidrogênio libera o hidrogênio, né? Tá bom, aí o que que vai acontecer? Né? O hidrogênio liberado pela hemoglobina e mais o bicarbonato que retornou do plasma vão reagir quimicamente e formar o H2CO3, ou seja, formar o ácido carbônico, né? Tá bom, aí, certo? A carbohemoglobina também se decompõe, a hemoglobina se separa do CO2 e tchau, CO2, o CO2 que estava na hemácia, sai da hemácia e vai lá para o alvéolo pulmonar por difusão simples. Por outro lado, o nosso glorioso ácido carbônico aí também se dissocia, né? O que vai acontecer com ele? Bom, se ele se dissocia, basicamente vai formar água e gás carbônico. A água permanece no interior da hemácia, o gás carbônico abandona a hemácia também por difusão simples, entra lá no alvéolo, ou seja, aí a gente está vendo a finalização do transporte do sangue venoso, quando o sangue venoso está nas imediações do alvéolo pulmonar, o gás carbônico que estava lá nas hemácias, o gás carbônico que estava lá no sangue, do sangue passa para o interior dos alvéolos por meio dessas reações químicas aí, correto? Então, aqui no interior da hemácia, lá quando a hemácia estiver chegando perto do alvéolo, depois que o gás carbônico sai, né? Certo? O que, que vai sobrar dentro da hemácia? A hemoglobina e a água, corretinho? Então tá bom, vamos dar uma treinada aí, vamos fazer uns exercícios. Vamos lá então, olha só, caiu na medicina Albert Einstein de São Paulo, faculdade particular, com uma certa, digamos assim, reputação, né? A figura ilustra o processo de fluxo de gases, oxigênio e gás carbônico através de tecidos que delimitam os alvéolos e os capilares sanguíneos repletos de hemácia. Legal, olha o desenho aqui, né? Isso aqui é hemácia, certo? Aqui é o alvéolo. Olha a hematose aqui, ó, o oxigênio do alvéolo entrando na hemácia, o gás carbônico da hemácia entrando no alvéolo. Quando o oxigênio entra no sangue, aqui é o sangue, né? Quando o oxigênio entra no sangue e o gás carbônico sai do sangue, chamamos isso pelo nome de hematose, certo? E claro, esses gases, eles se difundem por difusão simples, não é? Bom, e aí essa é a pergunta do Einstein, o processo ilustrado. E aí, se você ler as alternativas com atenção, tenho certeza que você já deve ter olhado a alternativa I, né? O processo ilustrado ocorre por simples difusão devido a um gradiente de concentração. Tranquilinho, pessoal? Legal, agora vamos fazer um exercício da Medicina São Camilo, aqui de São Paulo também, né? Uma faculdade particular de medicina. Analise a figura que representa as trocas gasosas nos alvéolos pulmonares em humanos. Olha aqui o alvéolo, hematose, você deve ter reparado aqui, ó, um oxigênio do alvéolo aqui, ó, entrando no sangue, o gás carbônico do sangue entrando no alvéolo, tudo por difusão, né? E difusão simples. E está acontecendo aqui então esse processo super importante, né? Porque é por ele que o oxigênio entra no sangue, é por ele que o gás carbônico sai do sangue. Sim, sim, portanto, chama-se a hematose. Aí tem que completar, tá vendo aqui, ó, completar, né? Então, ó, nos alvéolos pulmonares as trocas gasosas ocorrem por difusão simples ou facilitada? Difusão simples, né? Não teve difusão facilitada, né? Não há proteínas na membrana da célula que
fazem o carreamento desses gases, não há proteases, né? É simplesmente difusão simples. O oxigênio e o gás carbônico, basicamente, eles atravessaram espaços que existem, né, entre a camada fosfolipídica da membrana plasmática, né? A maior parte do gás oxigênio é transportada no sangue sob a forma de oxihemoglobina, isso. Já o gás carbônico que chega aos alvéolos é transportado em maior porcentagem sob a forma de bicarbonato. Maior bicarbonato, menor seria carbohemoglobina. Portanto, as lacunas do texto são preenchidas respectivamente por... Tenho certeza que você colocou a alternativa B de bola. Certo ou não, turminha? E mais um exercício, só que agora da gloriosa FAMERP, São José do Rio Preto. Bom, então vamos lá. Analise a seguinte reação química que ocorre no sangue humano. Gás carbônico mais água, só num sentido, dando o que? Ácido carbônico, hidrogênio, bicarbonato. Não é? Ou seja, isso daqui acontece nas hemácias, não é isso? No momento em que o gás carbônico ele abandona os tecidos, maior parte do gás carbônico desencadeia essa reação com a água e é o transporte de gás carbônico, né? Ou seja, basicamente aqui o bicarbonato ou o gás carbônico ele é transportado na forma de bicarbonato, principalmente lá quando inicia-se o sangue venoso nos tecidos. Sim, então eu tenho certeza que olhando as alternativas, você deve ter já chegado à conclusão que o exercício aí é a alternativa A, correto? Bom, então tá bom. Aí vamos abordar um outro tema. Você sabe que a hemoglobina tem uma certa afinidade pelo oxigênio. Ou seja, a hemoglobina e o oxigênio, eles podem reagir quimicamente para formar o oxihemoglobina, certo? O resultado desse amor entre a hemoglobina e o oxigênio dá oxihemoglobina. Legal, mas esse amor, essa afinidade, a capacidade que a hemoglobina tem de se ligar ao oxigênio, depende do quê? Bom, depende de dois fatores. Quais são esses fatores? Vai depender da pressão de oxigênio, basicamente é a pressão parcial do oxigênio, né? Aí, como é uma pressão, o oxigênio é um gás, né? A gente pode, por exemplo, utilizar como unidade de medida milímetros de mercúrio, por exemplo, não é? Então, tá bom. E depende também do quê? Do pH do sangue. Vai depender do pH do sangue, vai depender da pressão parcial de oxigênio. Esses são os dois fatores principais que influenciam na capacidade de a hemoglobina e o oxigênio se ligarem quimicamente, certo? Mas vamos olhar melhor. Vamos olhar primeiro aí como é que funciona. Existe uma certa regrinha fisiológica, né? E como que é essa regrinha fisiológica? É o seguinte, olha aqui, ó, a gente vai usar essa legenda. Toda vez que eu usar a flechinha para cima, significa maior. Flechinha para baixo significa menor. Tá, então vamos analisar o oxigênio? É simples. Quanto maior for a pressão de oxigênio, maior também será a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio. Portanto, maior será também a formação de oxihemoglobina. Então, se eu tenho, por exemplo, um local, um ambiente rico em oxigênio, né, com uma pressão parcial de oxigênio muito grande, haverá maior probabilidade de ocorrer um encontro entre a hemoglobina e o oxigênio e haverá maior probabilidade também de se formar a oxihemoglobina, né? Em lugares que tem muito oxigênio, a hemoglobina tende a captar esse oxigênio e formar a oxihemoglobina. Claro que o inverso é verdadeiro, né? Se eu tiver, por exemplo, um local, né, onde a pressão parcial de oxigênio, a PO2, ela é menor também vai ser a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio e eu vou ter menor formação de oxihemoglobina, certo? Mas daqui a pouco nós vamos aplicar essa regrinha por meio de um gráfico mega famoso. Aí o pH. O pH aí é o pH do sangue, né? Como é que funciona? É uma regra bem parecida, né? Assim, ó, quanto maior for o pH do sangue, e assim, ó, quem interfere muito no pH do sangue é o gás carbônico. Quando o pH do sangue está elevado, significa que tem menos gás carbônico no sangue. O gás carbônico deixa
o sangue um pouco mais ácido, com pH menor. Um pH sanguíneo maior significa também menor presença de gás carbônico. Pois é, mas aí o que isso aí tem a ver com a afinidade? É que quanto maior o pH do sangue, né, aumenta a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio e aumenta, portanto, a formação de oxemoglobina, né? Eles vão ficar mais ligados. Quanto menor o pH do sangue, por exemplo, um sangue que é rico em gás carbônico, né? O gás carbônico ele começa a formar aquele ácido carbônico que se dissocia em H+, aquele H+, por exemplo, ele começa a diminuir o pH do sangue, diminui também a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio, né? Ou seja, menor pH sanguíneo, menor será a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio e, portanto, menos Hb e O2 vão se ligar, menos oxemoglobina será formada, certo? Então, tá bom. Então agora nós vamos falar daquele gráfico super famoso que é o gráfico da curva de dissociação da hemoglobina. Também muita gente chama de curva de saturação da hemoglobina. Basicamente, o que a gente tem nesse gráfico? Vamos lá, muita calma nessa hora. Um gráfico importante, né? Nós temos a porcentagem de oxemoglobina no sangue em função da pressão de oxigênio em milímetros de mercúrio. E essa pressão de oxigênio, normalmente é a pressão de oxigênio que se encontra nos capilares sanguíneos de alguns órgãos, né? Então, por exemplo, tem alguns órgãos que a pressão de oxigênio é maior, tem alguns órgãos que a pressão de oxigênio é menor, certo? Mas repare que o gráfico está obedecendo aquela premissa, né? Olha lá, ó, quanto maior a pressão de oxigênio, maior a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio, se forma mais oxemoglobina. Ou, quanto menor a pressão de oxigênio lá no sangue, certo? Menor a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio lá no sangue e, portanto, forma menos oxemoglobina. Tá bom, acontece que tem umas perguntinhas que nós vamos falar aqui para você. Ó. Estamos fazendo algumas perguntinhas, né? O que acontece? Essas pressões parciais de oxigênio, elas foram obtidas nesses seguintes lugares, né? 106 milímetros de mercúrio é a pressão, né, de oxigênio no nível dos alvéolos pulmonares. Lá nos alvéolos pulmonares tem bastante oxigênio, afinal de contas tem ar no interior dos alvéolos pulmonares, né? A pressão atmosférica está grande, então tem muito oxigênio, né? No momento que a gente respira no interior dos alvéolos pulmonares e muito oxigênio naquele momento por difusão entrando no sangue. Então, claro, o sangue ele vai ficar com um alto nível de oxigênio e aumenta aí a pressão parcial de oxigênio no nível dos alvéolos. Mas nem sempre é assim. Por quê? Porque à medida, né, que o sangue sai do alvéolo pulmonar e ele vai para os outros tecidos, inclusive para atender a demanda desses tecidos, para levar oxigênio para esses tecidos, o fato dos tecidos estarem consumindo o oxigênio do sangue diminui também a pressão parcial de oxigênio no sangue ou nos capilares sanguíneos que ficam muito próximos a esses tecidos. Então, por exemplo, no nível dos tecidos em geral, repara que a pressão de oxigênio já diminuiu, ó, caiu para 70. E nos tecidos de altíssimo metabolismo, né? Por exemplo, lá os tecidos que formam o cérebro, os tecidos que formam o coração, a musculatura, o rim, etc., né? Como tem ali um altíssimo, né, consumo de oxigênio, então lá no sangue também tem uma diminuição da pressão parcial de oxigênio. E repara que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio vai sendo reduzida. Significa que quando chega no nível dos tecidos em geral, né, o oxigênio fica menos para a hemoglobina e mais para os tecidos. Mas tá bom, vamos lá então. Olha o exercício. Ó. Tomando-se como base o gráfico ao lado, aliás, aqui ele está falando que o pH aqui do sangue está 7,4. Esse pH 7,4 é o pH do nosso sangue, mais ou menos quando a gente está numa atividade física moderada, né? Tá legal. Aí vem a pergunta, letra A, qual é a porcentagem de hemoglobinas ligadas ao oxigênio? É a mesma coisa que perguntar assim, ó, qual é a porcentagem de oxemoglobina no nível dos alvéolos pulmonares. Tá bom, então o que eu olho? Eu olho aqui, né? Certo? Veja, nós temos aqui, nível dos alvéolos, uma pressão de 106 e 98% de oxemoglobina. Significa que, respondendo aí a pergunta, né, que estão fazendo para a gente, certo? Aí dentro dessa hemácia,
98% das hemoglobinas estão combinadas com o oxigênio. Há uma formação de 98% de HbO2. Ou seja, se a hemácia fosse, por exemplo, um caminhão de oxigênio, o caminhão está cheio. Para onde vai esse caminhão de oxigênio? Levar oxigênio para quem precisa. E quem é que precisa? O corpo todo, os tecidos em geral, né? Aí entra em ação agora o item B, em relação ao local de captação de oxigênio. Tá, o que ele quer dizer em relação ao local de captação de oxigênio? Em relação aos alvéolos. Ponto de partida aqui, ó. Né? Aqui é o ponto de partida. E lá no ponto de partida eu tinha 98% de hemoglobina ligada ao oxigênio. Bom, em relação ao local de captação de oxigênio, qual é a porcentagem de hemoglobinas que liberaram o oxigênio para os tecidos em geral, cuja PO2 é de 70? Tá bom, se a gente olhar aqui o gráfico, a gente vai ver que se no ponto de partida, aqui ó, eu tinha 98% de oxihemoglobina, no ponto de chegada, qual o ponto de chegada? Tecidos em geral. Eu tenho agora 70% de oxihemoglobina. O que significa isso? Significa que estava com 98% de oxihemoglobina, agora eu tenho 70% de oxihemoglobina. Quando a hemácia chegou nesses tecidos, ela liberou uma parte desse oxigênio. 28% das hemoglobinas liberaram o oxigênio para suprir a necessidade desses tecidos em geral. Então ainda eu tenho 70% de oxihemoglobina. Ainda dentro dessa hemácia tem 70% de oxihemoglobina. Então repara que a hemácia, a hemoglobina, só libera aquilo que o tecido precisa. Né? Então se só precisa disso daqui de oxigênio, tome. Agora, boa parte do oxigênio ainda está presa na hemoglobina, na forma de oxihemoglobina dentro da hemácia, como se fosse uma reserva. Não é? Porém, se chegar num lugar mais exigente, aí a hemoglobina começa a liberar bastante esse oxigênio. E que lugar exigente é esse? Por exemplo, os tecidos de alto metabolismo. Olha só o item C, ó. Em relação ao local de captação de oxigênio, ou seja, lá nos alvéolos, qual é a porcentagem de hemoglobinas que liberaram o oxigênio para os tecidos de alto metabolismo, cuja PO2 é de 20 milímetros de mercúrio? Tá bom, então agora o que eu vou pensar? Ó, certo? Eu vou pensar aqui, fazer aqui uma relação entre o ponto de captação e os tecidos de alto metabolismo. Né? Lá no ponto de captação tinha 98% de oxihemoglobina. Pois é, mas lá no sangue, que abastece esses tecidos de alto metabolismo, só tem 10% de oxihemoglobina. Significa que 88%, né, das hemoglobinas liberaram o oxigênio para suprir a necessidade desses tecidos de alto metabolismo. Certo ou não? Então tá. Bom, mas lembra que eu falei para vocês que o pH do sangue ele depende também do quê? Da atividade física e depende basicamente do metabolismo corporal. Numa atividade física moderada, o pH do sangue está aí por volta de 7,4. Mas, curiosamente, olha só o que acontece. Se, por exemplo, a gente partir do repouso, né, ou partir de uma atividade física moderada e adotar uma atividade física mais intensa, uma corrida, um exercício físico, você está malhando, jogando bola, bom, então você começa, tudo bem, a respirar mais rapidamente, tua frequência respiratória aumenta, mas significa também que o teu metabolismo está gerando mais energia, está consumindo mais oxigênio e está liberando mais CO2. O CO2 sai daquelas células, vai para o sangue, lá no sangue esse CO2 começa a formar ácido carbônico, né? E a partir do ácido carbônico começa a diminuir o pH do sangue, porque o sangue ele fica, digamos, tendendo, querendo a ficar ácido. E olha como é que fica, no caso, a curva de dissociação da hemoglobina. No pH 7,2, ó, a gente já nota o que? Uma
uma diminuição da curva. Por quê? Porque tem a ver com aquela premissa que nós discutimos. Quanto maior o pH do sangue, maior a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio. Mas quanto menor o pH do sangue, menor é a afinidade da hemoglobina com o oxigênio, né? Então você vê nessa curvinha roxa, por exemplo, né? A afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio diminui. Por exemplo, numa mesma pressão aqui, ó, né? Se a gente pegar aqui a pressão dos alvéolos pulmonares, né? Pressão aqui, por exemplo, de 106 milímetros de mercúrio, certo? Nessa mesma pressão, ó, se a gente projetar essa linha para cima, no pH maior, eu tenho 98% de oxihemoglobina. Num pH menor, ó, 7,2, né, por exemplo, eu tenho algo próximo a 70%, cai a afinidade. O que é bom. Por quê? Porque se você, num pH mais ácido, significa também, né, que você está em alta atividade física. E se você está em alta atividade física, significa que suas células, as nossas células, precisam de oxigênio. É mais interessante para a célula que o oxigênio fique mais para o tecido e menos para a hemoglobina. Cai o pH, é uma sinalização para a hemoglobina liberar esse oxigênio. Tchau, vai! Né? Cai o pH do sangue, a afinidade da hemoglobina e o oxigênio diminui, e a hemoglobina libera o oxigênio para suprir a necessidade, altíssima necessidade desses tecidos numa atividade física intensa. Certo ou não? Mas então tá bom, vamos pegar aí um exercício FUVEST como modelo, né? Para a gente abordar esse tema que nós estávamos falando. Olha só aqui, por exemplo, o gráfico aqui. A gente veio discutindo, ó, saturação da hemoglobina pelo oxigênio. É a mesma coisa que falar que aqui é a porcentagem, né, do que? De oxihemoglobina. Em função do que? Em função da PO2, em diferentes pHs. pH 7,4, pH 7,2. No pH 7,4 se forma mais oxihemoglobina. No pH 7,2 se forma menos oxihemoglobina. Aí vem umas perguntas e etc, né? Bom, aí o cara está falando aqui, ó, na figura as curvas mostram a variação da quantidade relativa de gás oxigênio ligado à hemoglobina humana em função da pressão parcial de oxigênio PO2 em pH 7,2 e 7,4. Por exemplo, na PO2 de 104 milímetros de mercúrio em pH 7,4, como é encontrada nos pulmões, 7,4 deve estar por aqui, né? Tá aqui, ó. Então 7,4 é essa linha, certo? Nós vamos ter aqui quase 100% de oxihemoglobina, certo? Então tá bom. A hemoglobina está com uma saturação de oxigênio em torno de 98%. Ok? Então, segundo o enunciado da FUVEST, a pressão lá dos alvéolos pulmonares estaria em torno de 104 milímetros de mercúrio, né? Ela pode variar, depende muito da altitude, de onde o indivíduo estiver, né? Porque a pressão atmosférica, a pressão do ar dentro do alvéolo, repercute também, né? Depende também do que? Da posição que esse indivíduo está em relação à altitude. Nesse caso aí, 104 milímetros de mercúrio é a pressão de oxigênio lá nos alvéolos pulmonares, e numa pressão de 104, né, milímetros de mercúrio, num pH de 7,4, segundo o examinador, nós temos aí 98% de oxihemoglobina, significa que 98% das hemoglobinas do sangue estão combinadas com oxigênio. Certinho? Tá bom. Aí o cara pergunta, aqui no item A, né? Qual é o efeito do abaixamento do pH de 7,4 para 7,2 sobre a capacidade de a hemoglobina se ligar ao oxigênio? Tranquilo. Diminui o pH, diminui a afinidade. Se diminui a afinidade, diminui também o que? A capacidade de a hemoglobina se ligar ao oxigênio. O próprio gráfico está mostrando isso, né? A linha pontilhada aqui, por exemplo, é o pH 7,2. Você pode ver que na linha cheia, que é o pH 7,4,
tem mais oxihemoglobina formada no geral, né? E no pH 7,2 tem menos oxihemoglobina formada. Significa que o abaixamento de pH diminui a capacidade da hemoglobina se ligar ao oxigênio. Então, sem muitas delongas, poderíamos responder que diminui. Diminui a capacidade da hemoglobina se ligar ao oxigênio. Perfeitinho? Legal. Aí ele pergunta aqui na letra B, ó, qual é a porcentagem de saturação de hemoglobina por oxigênio em um tecido com alta atividade metabólica, em que a PO2 do sangue é 14 milímetros de mercúrio e o pH 7,2 devido à maior concentração de gás carbônico. Então, vamos lá, né? Primeiro, algumas informações aí, né? Quando ele fala aqui, ó, porcentagem de saturação de hemoglobina por oxigênio, claro que você está olhando aqui, porque é a mesma coisa que falar que é a porcentagem de oxihemoglobina. Legal, aí ele falou, em um tecido com alta atividade metabólica, em que o pH do sangue é 14 e que a PO2 do sangue é 14 e que o pH é 7,2 devido à maior concentração de gás carbônico, né? O cara deu até uma deixa, né? Quando, por exemplo, o indivíduo ele está em alta atividade metabólica, uma alta atividade física, por exemplo, ele está liberando mais CO2 do sangue. Se ele está liberando mais CO2 do sangue, o sangue forma mais ácido carbônico. Se ele forma mais ácido carbônico, cai o pH. Tá bom, e lá no 14, que não tem 14 aqui no gráfico, ó. Então a gente pode, né, meio que estimar, né, que o 14 esteja mais ou menos por aqui, ó. Quase entre o 10 e o 20, né? Se a gente projetar aqui uma linha no pontilhado, que é o pH 7,2, a gente não pode cravar exatamente que vai dar 10, mas a gente pode falar que é algo próximo de 10, né? Então a gente poderia responder para o examinador, nesse caso, né, que é aproximadamente 10%, ou seja, certo? A porcentagem de saturação de hemoglobina por oxigênio nessa situação é igual a 10% ou 10% de oxihemoglobina ou 10% de hemoglobina ligada ao oxigênio. Quase todo o oxigênio não está mais ligado à hemoglobina, porque ele está abastecendo esse tecido com alta demanda metabólica, né? E só tem uma pequena reserva de oxihemoglobina, né? Só tem uma pequena reserva de oxigênio ainda ligada à hemoglobina, certinho? Tá bom, letra C. Que processo celular é o principal responsável pelo abaixamento do pH do sangue nos tecidos com alta atividade metabólica? Tranquilo. Processo dentro da célula, respiração celular, não é? Ou seja, é por meio da respiração celular que a célula consome oxigênio e libera o gás carbônico. E esse gás carbônico ele vai diminuir o pH do sangue, certinho? Então tá bom. Agora, para mim, tá aí a pergunta mais importante, né? Que benefício, que efeito benéfico para as células tem o pH mais baixo do sangue, que banha os tecidos com alta atividade metabólica? Cai o pH, se cai o pH do sangue, sinaliza para a hemoglobina. Hemoglobina solta o oxigênio para quem? Para os tecidos. Quer dizer, em outras palavras, o abaixamento do pH do sangue faz com que o oxigênio seja liberado da hemoglobina para os tecidos para atender essa alta atividade metabólica. Então, respondendo, a gente poderia responder isso, ó. O pH mais baixo do sangue, que banha os tecidos com alta atividade metabólica, diminui a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio. Assim, o oxigênio é desprendido pelas hemoglobinas mais rapidamente para atender a alta demanda metabólica desses tecidos. Certo, galerinha? Então tá bom. Um grande beijo aí para vocês, bons estudos. E olha que ainda tem o sistema respiratório parte 3, hein? Tchau, tchau.